Alô Brasil, alô mundo, é um grande prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos, um projeto da Academia Lair Ribeiro, para falarmos de um assunto extremamente importante, principalmente para os brasileiros. Estamos envolvidos através de uma mídia maciça com um problema que está gerando, de certa forma, até um certo medo na população, o tema febre amarela. E esse tema a Academia La Ribeiro, os nossos parceiros, o Facebook, o canal do YouTube, tem recebido inúmeras perguntas para o Dr. La Ribeiro para abordar esse tema. E em uma reunião com o Dr. La Ribeiro, nós decidimos, então, acelerar o processo do Hangout e estamos agora iniciando, então, o nosso primeiro Hangout oficial de 2018, onde o tema é febre amarela. Então, fique conosco. Nós agradecemos a sua audiência. Aproveite esse momento para ligar para os seus parceiros, amigos, parentes. Compartilhe o sinal que você está recebendo, porque hoje você vai ter uma aula magna sobre febre amarela. Todas as suas dúvidas, com certeza, serão respondidas aqui pelo nosso Dr. Lair Ribeiro, dentro da mais perfeita ética e dos seus 45 anos de estudos. Dr. Lair Ribeiro, mais uma vez, aproveitou todo esse tempo para atualizar as informações, os trabalhos científicos que envolvem com o tema da febre amarela. Mais uma vez, então, eu quero agradecer a presença de todos, fazer uma saudação especial aos canais que estão conosco, ao nosso amigo Ilmar, do canal lá de Minas Gerais, canal O Melhor Que Tá Tendo, ao Ricardo Brum, mais uma vez, muito obrigado, Ricardo Brum, do canal Minha Saúde e Curas Naturais, ao Júnior Alac, do canal Medicina e Saúde, ao Otávio e a Fernanda, lá do grupo Jolevi, um grande abraço a eles, nosso muito obrigado, ao Moisés, que é do Saúde e Bem-Estar, e ao João, lá do John BTV, também um canal que está conosco aqui ao vivo. Então, você que está em cada um desses canais, compartilhe, porque o tema de hoje é muito importante e vai ajudar o quê? A sua saúde. No Facebook, o pessoal lá, o Eden Faria, do grupo Em Busca de Pensadores, do Augusto Cury, do Capixaba da Gema e Utilidades Capixaba, o pessoal do Facebook lá com centenas de milhares de seguidores, ao grupo Mundo das Ideias, Lair Ribeiro, que é a Jéssica, um abraço, Jéssica, a Carol, a Priscila, o Lázaro, a Bruna Alves e o Maurício Silva. Nosso muito boa noite também para vocês e todo o grupo aí que participa do grupo Mundo das Ideias, Lair Ribeiro. E o nosso amigo Luiz Sartorelli, grupo do Instituto Lair Ribeiro, seguidores do Lair Ribeiro, nosso muito obrigado, Luiz Sartorelli, mais uma vez, boa noite. Para quem não conhece o Dr. Lair Ribeiro, eu acho um pouco difícil, mas, mais uma vez, eu vou fazer aqui a leitura oficial do currículo do Dr. Lair Ribeiro, e, na sequência, a gente já vai começar o nosso hangout, e nós não perdemos tempo aqui. O Dr. Lair Ribeiro é formado em medicina há mais de 45 anos, ele é cardiologista, mestre em cardiologia pela PUC do Rio de Janeiro, nutrólogo pela ABRAM e Associação Médica Brasileira. O Dr. Lair Ribeiro morou durante 17 anos nos Estados Unidos, período em que trabalhou em 3 universidades americanas, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Nesse período, também exerceu os cargos de diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, alcançando a vice-presidência da Ciba Corporation, hoje Novartis. Autor de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas, o Dr. Lair Ribeiro também publicou 38 livros, sendo 15 deles best-seller, 26 traduzidos para outros idiomas e hoje disponíveis em mais de 40 países. Por mais de 20 anos, proferiu palestras em diversas cidades brasileiras, vários países da América do Sul, América Central, América do Norte e Europa. Treinou mais de 4.000 médicos brasileiros na área de adequação nutricional e otimização da homeostase. Atualmente, o Dr. Lair Ribeiro é professor de pós-graduação da Uningá, Centro Universitário Ingá, instituição avaliada pelo MEC com o 4º melhor centro universitário do país, o 2º da região sul e o melhor do Paraná. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Dr. Lair, é um prazer estar contigo. E a primeira pergunta, o que é febre amarela?
Boa noite a você, telespectador que está aí nos assistindo. Muito obrigado pelo seu tempo. Essa noite vai ser de muita informação. Eu peço desculpa pela quantidade de informação que nós vamos passar. Então, vamos começar o processo. Febre amarela é uma doença infecciosa, aguda, sazonal, não contagiosa. Ela é causada por um vírus. Isso predomina entre dezembro e maio, porque o vetor que transmite a febre amarela, que nós vamos discutir, ele depende muito da temperatura ambiente e ele depende do índice pluviométrico, a quantidade de chuva que tem na região. Então, quanto mais chuva tiver, mais fácil para o mosquito reproduzir. Então, por isso que é sazonal, por isso que ocorre o pico entre dezembro e final de abril, princípio de maio. É uma doença não contagiosa. Isso significa que uma pessoa doente não pode passar para outra pessoa doente. Um animal doente não pode passar para outro animal doente. É uma chamada doença vetorial. O que é? A transmissão é vetorial. Ela exige, para passar de um organismo doente para um organismo são, de um vetor. E esse vetor é um mosquito, que, na realidade, nós, brasileiros, chamamos de mosquito. Mas, ao pé da letra, se você pegar a literatura inglesa e traduzir, seria, na realidade, um pernilongo. Não esse pernilongo comum que você conhece aí. Não é essa muriçoca que você conhece aí. Mas é um pernilongo. Então, foi traduzido como mosquito, todo mundo discute como mosquito, mas a palavra mosquito em inglês, que existe, traduzida para o português, significa pernilongo. Então, na realidade, seria um pernilongo. Mas, como todo mundo está chamando de mosquito, eu não vou ser o único não chamando. Então, eu vou continuar chamando de mosquito, que é esse vetor que transmite de um organismo são para um organismo sadio. Esse vetor, esse mosquito, ele tem características especiais que nós vamos discutir aí. Então, a primeira pergunta que vocês fizeram ficou aí respondido. É uma doença infecciosa, aguda, virótica, não contagiosa, sazonal. Vai de dezembro até princípio de maio. Por que é chamada de febre amarela? Ela é chamada de febre amarela porque, não todos os casos, mas alguns casos dela desenvolve com lesões hepatorrenais e na lesão do fígado causa uma icterícia, a pele fica amarela, os olhos ficam amarelos. Então, como isso aí tudo fica amarelo, tudo que se refere à febre amarela vai o nome amarelo, mesmo que até em latim, mas vai o nome amarelo. Então, quer dizer isso, que as mucosas ficam amarelas, que a pele fica amarela, que o branco do olho fica amarelo. Mas isso não acontece em todo mundo. Tem pessoa que nem sabe que teve febre amarela. Existe um tipo de... Existe um modo da febre amarela se apresentar que é assintomático. A pessoa nem sente nada. E nem sabe que teve febre amarela. Isso é muito importante você entender. Porque o que você vê na televisão, que tinha 80 casos, morreram 40, isso são os casos de fase maligna, que é 10% dos doentes chegam na fase maligna. 90% dos pacientes com febre amarela não chegam na fase maligna. Quando chega na fase maligna, onde você tem vômito com sangue, porque você tem hemorragia, onde você tem insuficiência renal, onde você precisa de transfusão, onde você tem icterícia, aí nesse período, é uma doença extremamente grave que pode levar à letalidade. A taxa de letalidade nessa fase é alta. Ela vai de 30% a 50%. Mas só 5% a 10% chegam nessa fase. Então, quando é apresentado na mídia, tem-se a impressão que a letalidade da febre amarela é em torno de 50%. Não é verdade. A letalidade da febre amarela global, quer dizer, juntando tudo, fica entre 5% e 7,5%. Só que nós não temos uma bola de cristal para dizer quem vai
correr tudo bem e tirar de letra, ou quem vai para a fase maligna. Infelizmente, nós não temos isso, não temos essa bola de cristal. E você deve estar aí perguntando, por que que uma pessoa é picada pelo mosquito, desenvolve febre amarela, tira de letra como se fosse uma gripe, e a outra pessoa desenvolve icterícia, desenvolve lesões cerebrais, desenvolve lesões hepáticas, desenvolve lesões renais? Isso depende de dois fatores. Depende da carga viral que o mosquito deixou na picada, que é a quantidade de vírus que ele deixa, que não é igual para cada picada. Se ele picou um, picou o outro, na quarta picada ele já tem menos, é igual um veneno de cobra. Então, ele não tem a mesma carga viral, isso é importante. E, claro, depende da robustez do sistema imune de quem recebeu a picada. Se eu sou um indivíduo extremamente saudável, não tomo nenhum remédio, não tenho nada, sou um atleta, e recebo uma carga viral pequena, é possível, é provável que eu vou tirar isso de letra. Se eu sou um indivíduo já comprometido e recebo uma carga viral alta e o meu sistema imune já está comprometido, a probabilidade de eu progredir para a fase maligna e desenvolver icterícia, etc., é muito grande. Então, são dois fatores que entram na jogada. O quanto de vírus você recebeu na picada e o quanto que a resiliência, a robustez, a capacidade de defesa do seu organismo. Doutor, quais são os tipos de febre amarela, então? Isso é muito importante, você entender isso. Porque tem uma febre amarela que é silvestre e tem uma febre amarela que é urbana. Os vetores são diferentes. O mosquito que causa a febre amarela silvestre é diferente do mosquito que causa a febre amarela urbana. No Brasil, nós não estamos tendo nenhum surto de febre amarela urbana. Aliás, o último surto que nós tivemos de febre amarela urbana no Brasil foi na cidade de Sena Madureira, no Acre, em 1942. E antes disso, o grande surto que nós tivemos foi no Rio de Janeiro, em 1929. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é que os surtos que estão ocorrendo, eles são silvestres, eles não são urbanos. O trabalho que está sendo feito pelas autoridades sanitárias é no sentido de fazer uma prevenção para que essa febre amarela silvestre não se torne uma febre amarela urbana. Isso vai mostrar muito para você. Eu daqui um pouquinho vou poder discutir com você, se não agora, as características do mosquito. O mosquito que transmite a febre amarela silvestre tem duas famílias. Uma é o Haemococcus e o outro é o Sabetes. O Haemococcus tem várias espécies. As que predominam no Brasil, principalmente, são a Leucocelenos, que é uma das espécies, e a outra espécie chama Giantinomis, que é o mais comum na Amazônia. Então, essas são as duas espécies. E o Sabetes tem também uma espécie que está aqui no Brasil, que é uma espécie que transmite mais ou menos igual ao Haemococcus. Então, nós temos o Haemococcus e temos o Sabetes, que são duas famílias, dois gêneros que transmitem. Vamos pegar o que eles pegaram aqui no Parque do Anhanguera, em São Paulo, que é o Leucocelenos, que é o Haemococcus leucocelenos. Vamos estudar as características dele. Ele tem 0,4 centímetro. Ele tem menos de meio centímetro de ponta a ponta, contando tudo. Esse mosquito, ele vive na copa das árvores. Ele tem uma autonomia de voo, você imagina um mosquitinho daquele tamanho, o quanto que ele tem de combustível para voar, né? Porque você tem uma autonomia, você põe gasolina no seu carro, quantos quilômetros você pode andar? Você põe no seu avião, quanto você pode andar? Bom, eles também têm uma autonomia de voo. E a autonomia de voo de um mosquito desse não chega a 2 horas. E agora você deve estar curioso em saber
o quanto que ele voa de velocidade. 1,5 km por hora. Então, um mosquito que sai da copa da árvore para passear, ele pode chegar no máximo a 3 quilômetros dali. Então, aí você já começa a ver que, se você vive para mais de 3 quilômetros de uma mata, e se você não vai lá fazer trilha, e se você não vai lá pescar, se você não vai lá caçar, esse mosquito não vai sair lá da mata e chegar à sua casa. Esse risco não existe. Você tem que estar em volta de mata. Você tem que estar na beira da mata, 2, 3 quilômetros da superfície da mata, da periferia da mata. Isso é muito importante. Por outro lado, a febre amarela urbana, que não existe no Brasil desde 1942, em Sena Madureira, no Acre, ela já é, o vetor dela já é outro mosquito, que é o Aedes aegypti, que o brasileiro chama de Aedes aegypti. Também tá bom. Eu vou chamar de Aedes aegypti aqui, mas os dois nomes estão certos. Que é já o mesmo mosquito que da dengue, da zika e da chikungunya, e agora da febre amarela. Então, você vê que, se você erradicar o Aedes aegypti, você mata 4 mosquitos com a paulada, 4 doenças com a paulada só. Olha, aí você começa a ver a importância. Essas doenças, a chikungunya, a zika, a dengue, trouxeram para o Brasil, no ano de 2016, mais de 2 milhões de pessoas, de habitantes, foram picadas por esse mosquito e tiveram doença. Mais de 2 milhões. A perda econômica que o Brasil teve no ano de 2016 é mais de 2 bilhões de reais. Então, esse Aedes aegypti, o Egipte, o nome você deve desconfiar de alguma coisa, veio do Egito. Esse mosquito foi colocado o nome, porque ele apareceu primeiro lá na África, apareceu lá no Egito, por isso que ele chama Aedes aegypti, que, aliás, foi descoberto aqui, foi ele que causa a febre amarela urbana, foi feita por um médico cubano, Carlos Juan Finlay. Em 1881 ele descobriu que era um mosquito. Em 1882 ele descobriu que era o Aedes aegypti, e ele então levou isso para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, um major do Exército, o Major Walter Reed, se interessou pelo assunto, foi a Cuba várias vezes e acabou levando o crédito de que foi ele que tem esse conhecimento. Esse conhecimento começou pelo Carlos Juan Finlay. O Brasil tem um trabalho muito bonito nessa área. Os nossos sanitaristas, o Emílio Ribas, o Oswaldo Cruz, o Adolfo Lutz, o próprio Carlos Chagas, que fez muitos outros trabalhos, o Vital Brasil, todo esse pessoal, de uma forma direta ou indiretamente, trabalhou com esse processo. E a febre amarela urbana foi erradicada no Brasil. Nós temos hoje a febre amarela silvestre, que é trazida por um mosquito diferente do mosquito que traz a febre amarela urbana. Mas nós devemos vir mais perguntas aí, nós vamos responder. Então, quais são os principais sintomas da febre amarela? Como tudo começa? Bom, como eu disse, você pode ter uma febre amarela assintomática. Você não sente absolutamente nada, você não sabe que teve. Você só vai saber que teve se você fizer a sua sorologia, e a sua imunoglobulina G e a imunoglobulina M vão estar aumentadas para esse vírus. Você pode ter, de repente, febre alta, é uma febre muito alta, acima de 40 graus, você tem calafrios, você tem dor muscular, e essa febre ela tem uma característica interessante, muito interessante, que ajuda nós médicos a fazer um diagnóstico diferencial. Porque quando você tem febre, o seu coração bate mais rápido, você tem uma taquicardia. Quando você tem uma febre amarela, você tem a febre, mas o coração não bate mais rápido, igual numa outra situação. Você tem uma bradicardia relativa, porque o vírus também ataca o coração, e ele lesa o chamado nódulo sinusal.
Então, dá quase que uma bradicardia. Ou seja, quando você tem um febrão, mas a sua batimento cardíaco não subiu junto, é quase patognomônico de que você está com febre amarela. Então, essa característica, do ponto de vista clínico, é muito interessante. Você tem a febre alta, mas não tem aquela taquicardia que você tem nas febres altas em geral. Para ser confirmado, então, tem que fazer exame de laboratório, doutor? Pois é, o vírus é assim, ele entra no seu corpo, ele vai para o seu sangue. O vírus, quando está no sangue, ele não é patógeno. O vírus, para causar dano, ele tem que entrar na célula. Enquanto ele está extracelular, ele não causa problema. Ele só causa problema quando ele entra na célula. Então, gastam-se em torno de 4 a 5 dias para ele entrar na célula. Então, nos primeiros 4, 5 dias, por isso que às vezes você não tem nada. Mas, nesse momento, os primeiros 2 dias sem sintoma em geral, e os primeiros 3 dias de sintoma, nesse período, o vírus ainda está circulando no sangue. Os virologistas aí que estão me assistindo sabem que se chama capsídio, que é o formato que o vírus está no sangue, na forma de capsídio, que não é patógeno. É nessa fase que se tem o que se chama viremia. E que, se você for picado nessa fase, você vai transferir para o mosquito esse vírus. Entendeu? Você vai transferir para o mosquito esse vírus. Se passaram-se 5, 6 dias, esse vírus agora não está no sangue mais. Esse vírus vai para os tecidos. Então, ele não está mais no sangue disponível. Mesmo que eu tenha febre amarela, se eu já passei da fase de viremia e um mosquito me picar, ele não vai levar nada, porque ele não vai encontrar o vírus no sangue. Ele vai encontrar o vírus, já está dentro das células, dos tecidos. Entenderam? Doutor, uma pergunta bem interessante. Qual é o papel dos macacos em relação à febre amarela? Pois é, essa mortandade de macacos, isso vai dar pena, porque é a ignorância em ação. Primeiro que, mesmo se não existisse macaco, teria febre amarela silvestre. Porque o mosquito, que é um mosquito fêmea, o macho não tem nada a ver com isso. O aparelho bucal do macho não dá para chupar sangue. Ele vive de chupar coisa do caule das árvores, das folhas. É assim que ele se alimenta. A fêmea tem um aparelho bucal diferente, tá? Chama probóscide, nome esquisito, mas chama probóscide. Esse aparelho bucal parece uma agulha de seringa, própria para chupar sangue. Então, desculpa, qual foi a pergunta? Qual o papel do macaco na transmissão da febre amarela? Então, o mosquito, uma vez que ele está contaminado com o vírus, a fêmea, ela, quando bota o ovo, o vírus já está dentro do ovo. A fêmea que vai nascer daquele ovo, ela já nasce infectada. Você está me entendendo? Não precisa de macaco. Essa história que o macaco é reservatório não é verdade. O macaco é um hospedeiro principal da febre amarela silvestre. E é fácil você entender isso. Os macacos vivem na copa das árvores, principalmente os búzios, o prego e menos o sagui. E esse mosquito fêmea, ele é primatófilo e hematófago, nomes difíceis. Ele gosta de primatas, humanos e não humanos. É o sangue que ele gosta de usar. E ele precisa se alimentar de sangue. Quando ele quer botar ovo, ele precisa de proteína. E essa proteína que ele precisa está no sangue. Então, ele vai pegar um macaco, vai extrair o sangue do macaco e vai usar. Mas mesmo que ele não, contaminando ou não o macaco, mesmo se o macaco não está contaminado, ele próprio já tem. Se ele nasceu com vírus, ele vai a vida inteira botar ovo para os seus descendentes com vírus. Então, nós podemos tirar o macaco da jogada. Mesmo se morresse todos os macacos,
a febre silvestre continuaria, porque ela faz parte da selva, isso faz parte da ecologia. Você diz o seguinte, mas se ela faz parte da ecologia, por que ela está nos prejudicando? Porque o homem, o ser humano, começou a adentrar nas florestas. Você começou a fazer condomínio de luxo dentro das matas. Eu quero natureza. E os mosquitos e as matas foram acabando. E os mosquitos, antigamente, quando você adentrava numa mata, ele fugia para dentro da mata. Mas agora não tem mais jeito dele fugir para dentro da mata, porque são ilhas de matas que tem. Então, vai ficando assim, o homem entrou no hábitat do mosquito. É só isso. Porque ele começou a construir condomínios de luxo, caso que for, adentrando na mata, porque a cidade está crescendo, as cidades estão crescendo. Então, começou esse problema. Mas eu quero que você entenda que o macaco é o sentinela. Por que eles dizem que o macaco é o sentinela? Porque você está numa mata, você encontra um macaco morto, isso é um sinal. Por isso que chama sentinela. Ele está como se ele estivesse tomando conta. É um sinal. Isso é uma epizootia, que chama. Nome difícil também. Epizootia. É quando os animais estão contaminados. Então, esse macaco agora ele vai ser examinado para ver se ele morreu de febre amarela. E os exames de sangue, ou da anátomo patológico, ou o estudo do chamado PCR, que nós vamos discutir depois, ou a sorologia, ou a histologia, vai mostrar que ele morreu de febre amarela. Então, se ele morreu de febre amarela, significa que o vírus está ali circulando naquela região. Só no estado de São Paulo, no ano de 2016, morreram mais de 500 macacos. Você tem uma ideia. E, infelizmente, alguns deles mortos por pessoas ignorantes que acham que se matar o macaco vai resolver o problema. Não, pelo contrário, o macaco está ali lhe ajudando. Você, enquanto o macaco morto, aliás, você não devia nem tocar, não é que vai pegar doença, não. O macaco morto não consegue te passar a doença. Você não consegue passar a doença de um doente para o outro, a não ser que tenha um vetor. Por isso que é uma doença virótica, aguda, não contagiosa. Põe bem isso na cabeça. Não contagiosa. Ninguém contamina ninguém. Se você tem uma pessoa com febre amarela na sua casa, você não corre nenhum risco de alguém passar, dessa pessoa passar a febre amarela para você. Então, o macaco, coitado, ele entra na jogada, ele é um hospedeiro, no caso da febre amarela silvestre, ele é o hospedeiro principal, e nós, os seres humanos, somos apenas hospedeiros acidentais. Você vai ver que todos os casos até agora, já diagnosticados nas cidades, eles não são autóctones, eles não são da cidade. É alguém que foi pescar, é alguém que foi fazer trilha, é alguém que viajou para uma região de risco. Então, não teve nenhum caso descrito no Brasil, desde que está seguindo agora, não houve nenhum caso que é autóctone da cidade. Ou seja, no momento, nós não temos febre amarela urbana. Nós temos a febre amarela silvestre, que sempre teremos. Não tem jeito de você erradicar a febre amarela silvestre. Ela faz parte da floresta. Entendeu bem? Só que nós não podemos adentrar lá no hábitat deles, porque nós vamos pagar as consequências. Ok, queremos agradecer aí a nossa audiência e pedir aí a gentileza das pessoas que estão nos assistindo a compartilhar essa informação. Ela é muito importante, estamos aqui abordando o tema febre amarela, um pedido de milhares e milhares de internautas, onde o Dr. Nair Ribeiro aqui se propôs a discutir esse assunto. Eu vou reforçar essa pergunta, doutor, porque ela veio repetida várias vezes. Então, é possível pegar a doença de um macaco infectado com o vírus da febre amarela? O senhor já respondeu, mas vamos reforçar isso, né? Não, não é possível. A doença, a febre amarela, é uma doença vetorial. O que significa isso? Eu tenho aqui um organismo doente, eu tenho aqui um organismo são, e eu tenho uma coisa chamada vetor, que vai transferir essa doença para quem está são. Esse vetor que transfere é, no caso, o mosquito. Então, o mosquito vai picar uma pessoa doente naquele período de viremia, que são mais ou menos 5 dias, depois daquilo já não pega mais. Se você está com 8 dias de febre amarela, o mosquito te pica, ele não vai levar nada, ele só vai levar sangue, porque o vírus já foi para os tecidos. E ele agora pode ir e pegar uma pessoa sã
e injetar nela. Então, sem o vetor, não existe a transferência de um ser vivo para o outro. Isso é muito importante. Um macaco não consegue te passar a doença, uma pessoa doente não consegue passar para outra. Entendeu? E nós temos no Brasil a febre amarela silvestre. Não precisa ficar apavorado. Se você não está em área de risco, você não corre nenhum risco de pegar a febre amarela. O mosquito, ele tem uma autonomia de voo de 2 horas, ele viaja numa velocidade de 1,5 km por hora, uma coisinha, e ele não vai sair lá da mata e ir lá para o bairro onde você mora. Ele nem chega lá. Então, isso você tem que ter na cabeça. Nós vamos discutir depois, deve vir as perguntas aí, se deve vacinar, se não deve vacinar, como é que é a história, mas isso você tem que saber. Se você vive em uma área de risco ou se você não vive numa área de risco. Isso é que você tem que perguntar. Eu não vou falar para você se você vai tomar vacina ou deixar de tomar. Eu vou te explicar todo o mecanismo e você vai tomar a sua decisão. Cada um vai tomar a sua decisão, porque se você vê uma discussão na televisão, onde for, não vai ter uma unanimidade, entendeu? Porque é um assunto complexo e vai ter divergências de opiniões. Alguns infectologistas pensam de um jeito, outros pensam de outro, algumas autoridades sanitárias pensam de um jeito, os infectologistas pensam de outro. Existe um debate e você fica no meio desse debate, no meio dessa confusão. Eu espero que a gente possa esclarecer muitas dessas confusões aqui hoje à noite. Laíra, a próxima pergunta é: em que regiões do mundo a febre amarela está presente? A febre amarela, hoje, no mundo de hoje, ela é endêmica. Na América Central, um pedacinho da América Central, em muitos países da América do Sul e muitos países da África. Os outros lugares, elas foram erradicadas. E eu vou começar uma discussão aqui com você. Sem vacina. Hein? Em 1793, 144 anos antes do desenvolvimento da vacina da febre amarela, que foi em 1937, a cidade de Filadélfia teve um surto enorme de febre amarela. Foi erradicado, sem vacina. Em 1865, 72 anos antes do desenvolvimento da vacina, houve um surto enorme de febre amarela na cidade de Recife. Foi o primeiro surto urbano grande no Brasil, 1865, 72 anos antes do desenvolvimento da vacina. Em 1929, no Rio de Janeiro, houve um surto urbano de febre amarela, 8 anos antes do desenvolvimento da vacina. Agora você começa a pensar comigo. Se a Filadélfia em 1793, se Recife em 1865, se Rio de Janeiro em 1929 erradicaram a febre amarela urbana sem o uso da vacina, o que eles fizeram? Eles trabalharam com vetor. Eu não tenho uma pessoa doente, eu não tenho uma pessoa saudável. Para ir do doente para o saudável, não é contagiosa, precisa de um vetor. Esse vetor, na cidade, se chama Aedes aegypti, ou Aedes aegypti, como muitos pronunciam. Esse é o vetor. Se eu não tiver esse vetor, eu não tenho doença. Ela não se propaga. E não é só isso, não. Como é esse vetor? Ele é o mesmo vetor da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela. Se eu focar a minha abordagem no mosquito, vai sair muito mais barato e muito menos complicado do que eu ficar tentando vacinar todo mundo. Porque eu vou vacinar gente que está na área de risco e vou acabar vacinando gente que não está na área de risco. E nós vamos discutir aqui, se a vacina fosse uma coisa totalmente inócua, uma coisa que não desse complicação nenhuma, mesmo assim, não valia a pena. Mas eu quero que você entenda que a vacina ela é vírus vivo atenuado. Para formar o anticorpo contra esse vírus, eu preciso dar esse vírus atenuado.
E eu lembro que eu disse que tem dois problemas que você tem que levar em consideração: a carga virótica e a resiliência do sistema imune. Ora, se eu dou uma carga virótica, a mesma, que eu acho um absurdo, tá? A mesmo, se eu tenho um indivíduo de 140 quilos e eu tenho um bebê de 9 meses, eles vão receber a mesma carga. Não tem uma vacina para criança, uma vacina para adulto. É a mesma vacina. Você há de convir que um cara, você imagina um atleta com 120 quilos de músculo e uma criança com 9 meses no colo da mãe e recebe a mesma carga. Eu acho que você não precisa ser nenhum engenheiro brilhante da NASA para começar a perceber que é uma discrepância dar a mesma carga virótica para uma criança de 9 meses, um bebê de 9 meses, e para um indivíduo com 20, com 18 anos de idade, cheio de saúde e força. Para pensar. E isso eu quero fazer você pensar. Uma coisa eu posso lhe dizer: em nenhum lugar no mundo, até hoje, criou-se uma estratégia para vacinar todo mundo, para erradicar a febre amarela. A febre amarela foi erradicada no mundo inteiro sem a vacina. Agora, nós temos que discutir, e isso transcende a medicina, isso chama pensar de uma forma sistêmica, e eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo aqui têm esse mesmo pensamento que eu tenho, porque é fácil colocar todo mundo, vamos vacinar, vamos vacinar, vamos vacinar. A empolgação da vacina, a pessoa não para pensar. Mas, peraí, primeiro que eu não vou conseguir vacinar todo mundo. Tem muita gente também assistindo aqui que vai dizer, eu não quero a vacina. Quer dizer, se eu tenho uma estratégia que, para eu erradicar ou não deixar vir para a cidade, para o urbano, eu vou vacinar todo mundo, primeiro que pelo menos uns 30% vão dizer, não, eu não quero. Tem gente aí que pensa que a vacina é até coisa do diabo. Não quero. Você entendeu? Então, essa estratégia, o final dela não vai ser feliz. A história vai contar isso, nós vamos assistir. Mas a história é outra coisa. O que interessa é você. Você que tem que se educar com você mesmo, como é que acontece. O que eu vou te dar aqui são os componentes do pensamento para você chegar à sua conclusão. O que você vai fazer com você, o que você vai fazer com a sua família. Essa decisão é sua, ninguém tira ela de você. Certo? Porque não é uma vacina obrigatória. Então, você vai ter que decidir como é que faz. Próxima pergunta. Como é a classificação do vírus da febre amarela? Uma pergunta técnica. Bom, essa é uma pergunta técnica. O vírus da febre... Bom, primeiro eu tenho que falar para você o que é taxonomia, que é a classificação dos seres. A taxonomia começa assim, tem o reino, animal, vegetal, mineral, tem o filo, tem a classe, tem a ordem, tem a subordem, tem a família, tem o gênero e tem a espécie. O gênero desses mosquitos é um gênero que se chama... peraí, vai vir o nome, é muita informação de uma vez. Chama Culicidae. Culicidae. É a família. O gênero é o Hemagogos e o Sabetes, para silvestre. O Hemagogos, eu tenho o Hemagogos leucocelenus e eu tenho o Hemagogos jantinomis. E o Sabetes, eu tenho o Glaucomaedon, desculpe, Daemon. Glaucodaemon. Bom, fiz a classificação para você. Isso aí é para quem estuda entomologia, que é a ciência que estuda insetos. Mas é importante você entender isso. Pelo menos alguns de vocês. Qual é a próxima pergunta? Qual é a indicação para vacinação contra a febre amarela, doutor? Aí começamos. É muito simples. A única indicação que existe é que se você vive, trabalha, circula ou vai viajar para uma área de risco. Se você mora, se você circula, se você trabalha ou se você vai viajar para uma área de risco, nós recomendamos que você faça a vacina 10 dias antes. Então, quando você aplica a vacina, como você vai estimular a chamada imunidade adquirida, onde os seus linfócitos B, sob a ação de uma série de interleucinas, vai virar plasmócito,
e esses plasmócitos vão produzir as imunoglobulinas, no caso, IgG e IgM, que é característica para esse vírus, então você precisa de aproximadamente 10 dias. A analogia que eu faço é muito simples. Você chega em casa, liga a sua televisão, está passando um filme, você está assistindo, está ali pronto. Mas se você quer assistir um filme que está no Netflix, você tem que fazer um série de procedimentos até chegar lá. Não é simplesmente ligar, começou a assistir. Tem que preparar o vídeo. Aqui também é a mesma coisa. Eu faço a vacina, ela vai ter que preparar a sua imunidade. Isso leva, segundo os estudos, em torno de 10 dias. Então, se eu vou viajar para uma região de risco, eu tenho que, pelo menos 10 dias antes, fazer uso da vacina, para dar um tempo para eu criar essa imunidade adquirida, que chama, onde eu vou criar as imunoglobulinas específicas contra esse vírus. Próxima. Agora a pergunta inversa, doutor Laí. Quais são as contraindicações para a vacinação contra a febre amarela? Bom, então você já ficou claro. Se você não mora, se você não circula, se você não trabalha, e se você não vai viajar para uma área de risco, você toma vacina se você quiser. Porque o que você vai ganhar com isso é questionável, você tomar vacina. Agora, se você vai para uma área de risco, se você mora numa área de risco, tudo bem. Agora, como a vacina não é inócua, você tem uma carga virótica, você tem conservantes, você tem formaldeído que está lá e etc., você tem que levar em consideração o seu estado de saúde. Se você é uma pessoa que é uma mãe que está uma grávida, você pode lesar o seu bebê, o seu feto. Então, você vai procurar evitar o máximo. Você vai ter que conversar com o médico. Quando o bebê tem menos de 6 meses, então, no útero, de jeito nenhum. De 6 a 9 meses, no último trimestre, aí os doutores, uns vão dizer sim, outros vão dizer não. Você não pode vai ensinar uma criança até 6 meses de idade. Ela não tem nem reação imunológica para isso. Se você é transplantado, se você tem HIV, mesmo que você seja HIV positivo, mas você mediu lá, o seu CD4 está acima de 400, por exemplo, você poderia tomar vacina. Agora, se está abaixo de 350, você não pode. A sua diabetes está descompensada, você não pode. A diabetes está compensada, você pode. Eu tenho mais de 60 anos. À medida que nós envelhecemos, o nosso sistema imune vai entrando numa coisa chamada imunossenescência. Do mesmo modo que a sua pele envelhece, seu coração envelhece, seus músculos envelhecem, o seu sistema imune também envelhece. E você vai ver, se você for no hospital ali, a maioria das pessoas que estão lá são pessoas mais idosas. Você não encontra muita gente de 17 anos internado, a não ser que teve um acidente. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, o sistema imune vai enfraquecendo. Então, uma pessoa com 60 anos, se ela toma 5 remédios, por exemplo, é diferente de uma pessoa com 60 anos que não toma remédio nenhum, tem a saúde perfeita. Então, a partir dos 60, você vai ter que conversar lá no posto, você vai ter que conversar com o seu médico, para você decidir se vale a pena ou não. A decisão é sua. Mas você fala, eu moro na área de risco, eu trabalho em área de risco, eu circulo em área de risco, da minha casa para o meu trabalho eu passo por lá, eu vou viajar para uma área de risco. Bom, isso então merece você considerar a vacina. Deve vir pergunta aí, quais são os efeitos colaterais da vacina, e nós vamos discutir. E você leva em consideração o custo-benefício, ou seja, vale a pena ou não vale a pena? Nada de graça. There's no free lunch, como diz o americano. Não existe almoço de graça. Tem um preço para pagar. Às vezes você tem que pagar com a sua saúde para não pegar febre amarela. Isso aí é uma decisão sua em região que você está. Próxima pergunta. Uma pergunta interessante também, né? Todas aqui, na verdade. Além do tratamento sintomático da doença, existe algum tratamento integrativo? Você lembra que eu comecei definindo que febre amarela é uma doença infecciosa, aguda, sazonal, não contagiosa. Ela é aguda. Ela não é uma doença crônica que fica no seu corpo, como, por exemplo, a esquistosomose, como, por exemplo, a doença de Chagas.
Você tem, fica o resto, ou a sífilis, fica lá, fase primária, secundária, terciária, etc. Latente, terciária. Então, o que acontece? É uma doença aguda, ela tem um ciclo. Com mais ou menos 12 dias, você deve, se passou bem, você está curado. Você não tem nada. Não existe um tratamento específico para o vírus. Quando fala assim, não existe tratamento para a febre amarela. Claro que existe. Não existe tratamento específico para o vírus. Se você está sangrando, o médico vai te fazer uma transfusão. Se você desenvolveu insuficiência renal, o médico vai pedir uma hemodiálise. Entendeu? Se você tem lesão hepática, vai te dar medicamentos que vão melhorar o seu fígado. Se você tem uma hepatite fulminante, você pode chegar até a ter um transplante. Aconteceu essa semana passada, aqui em São Paulo, uma jovem tem um transplante hepático, porque estava com a febre amarela, desenvolveu uma hepatite fulminante, que provavelmente, tudo indica, morreria se não tivesse feito o transplante. Então, não existe um tratamento específico, mas existe uma gama de coisas que podem ser feitas, inclusive na área homeopática. Eu sei que muitos de vocês viram o nariz para homeopatia, eu recomendo que você pesquise um pouco mais, porque se você entende de física quântica, não existe expressão maior de física quântica do que a homeopatia. Eu acho que você deve testar, porque hoje eles fazem homeopatia na agricultura, eles falam que a homeopatia tem efeito placebo, mas eles pegam uma parte do campo, aplicam a homeopatia, na outra parte não aplica, planta café, você sabe qual o lado que pôs a homeopatia. Se funciona na agricultura, que não tem efeito placebo, então, essa história de dizer que é efeito placebo, mas isso é outra conversa. Mas tem, sim, na área homeopática, existem coisas muito interessantes que ajudam sobremaneira na sintomatologia. Eu não estou dizendo que vai destruir o vírus, eu estou dizendo que vai ajudar o seu organismo a responder melhor àquela situação. E aí? Um termo novo aqui para mim, doutor Lair, o que é vacinose? Vacinose é uma doença secundária à vacina. Então, você não tinha nada, você tomou a vacina e você pode desenvolver uma febre amarela vacinal, causada pela vacina. Como você já deve ter ouvido casos de gente que desenvolveu poliomielite, paralisia infantil. Aliás, hoje, a principal causa de paralisia infantil no mundo é a vacina, porque ela foi erradicada. Então, é também um vírus atenuado. Então, eu posso ter, sim, é raro. Você quer ir na literatura? A literatura mostra desde casos de 1 para 500 mil, ou até casos de 40 para 500 mil. Em 2007, teve uma vacinação de febre amarela no Peru, com uma reação muito grande. 40 casos em 500 mil, ao invés de um caso por 500 mil. Então, depende de uma série de coisas, inclusive da raça onde você está aplicando a vacina. Então, essa vacinose, que é a doença secundária à vacinação, ela pode existir. Por exemplo, se você tem uma alergia a ovo, como a vacina é feita usando embrião de galinha, então você pode ter uma alergia muito grande à vacina. Você pode ter um choque anafilático. É raro? Mas eu tenho que falar isso para você. Eu não posso mentir para você que não vai acontecer nada. Pode acontecer. Não tem alguns casos de morte não acontecendo? 3 ou 4 casos de morte já em São Paulo, de vacina. Isso acontece. Mas milhões estão sendo vacinados. Então, primeiro, não é uma coisa inócua, não é uma água com açúcar. Isso você tem que levar em consideração. Não é uma água com açúcar. Você vai pagar um preço. Se você está doente, debilitado, gripado, tomou outra vacina semana passada, não está na hora de você vacinar, não. Você tomou uma outra vacina, você tem que esperar pelo menos 30 dias para tomar essa. Você deu para o seu filho a tríplice. Espera aí, você acabou de dar a tríplice viral, você não pode dar logo em seguida, você tem que esperar um mês, porque a sobrecarga da tríplice já é grande. É uma sobrecarga muito grande na criança. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, em cima desse seu comentário, existe alguma abordagem que permite diminuir a chance de desenvolver a vacinose? Existe, sim. Na homeopatia, por exemplo, existe uma substância chamada TUIA, THUYA,
que você pode pesquisar na internet. Hoje, a informação foi democratizada, ninguém mais tem monopólio da informação, isso é lindo. Antigamente, você só aprendia medicina se você estivesse na faculdade de medicina, e os livros eram vendidos nas faculdades. Se você não estivesse lá, nem vendia na livraria, tinha que ir na faculdade comprar, o aluno, não podia vender para mais ninguém, era como se fosse um segredo. Hoje está democratizado, eu acho que a sua saúde, a responsabilidade é sua, então você vai e pesquisa, você vai ver lá assim, que tem abordagens homeopáticas que contribuem substancialmente, entendeu? Para isso aí. Eu sei que é difícil para muitos dos colegas que estão assistindo, porque esse tema da homeopatia não é ensinado na faculdade de medicina, então aquilo que não é ensinado para a gente acha que não existe. A maioria dos médicos, a gente congela o nosso conhecimento na época da faculdade, e lá na época da faculdade, quem deu aula já estava desatualizado, porque hoje na medicina, só no PubMed, nós temos mais de 22 milhões de artigos publicados. Hoje, só no PubMed, que hoje é uma plataforma pobre, comparada, por exemplo, com o Google Acadêmico, publica-se em torno de 500 mil novos artigos científicos por ano. Então, hoje, praticamente ninguém está atualizado em medicina. Você tem que ser humilde o suficiente para saber. Pode dizer, isso eu não sei, ensina. Porque, no final, o que interessa é resultado. O resto é conversa fiada. Então, se funcionou para você, use, porque está funcionando para você. Tá bom? E aí? Ok, queremos agradecer a nossa grande audiência. Estamos tendo alguns problemas, muita gente perguntando, muitas pessoas entrando nas salas. A gente pede a paciência de vocês, nós estamos aumentando aqui a nossa banda. Obrigado, então, mais uma vez pela audiência. Esse tema realmente está mexendo com o Brasil e grande parte dos brasileiros que vivem em outros países aí. Agora, uma pergunta bem popular, inclusive a mídia está divulgando muito, doutor Lair. Qual o papel dos repelentes na prevenção da febre amarela? Você tem que ser muito conservador para usar o repelente. Você não vai mandar seu filho para a escola com repelente, porque o repelente, os repelentes que tem aí, é a icaridina, que é o principal ingrediente do repelente. Chama icaridina. Então, isso aí também é uma substância não conhecida pelo corpo. Ela tem uma ação de 13 horas. Então, você vai numa praia, você vai numa mata, você vai numa trilha, você vai pescar, e você não está vacinado, se você passa você deve usar roupa que cobre a maior parte, de preferência até com luva, mas você vai ter o rosto, você tem chapéu, tudo o que sobrou, aí você passa um repelente. Eu não estou te recomendando você passar repelente na criança que vai para a escola todo dia. Tem alguma coisa errada. Porque esse próprio repelente, todo dia, vai dar prejuízo. Não vai valer a pena. Vai atrapalhar o desenvolvimento da criança. Existem certos repelentes que são naturais. Por exemplo, baseado na citronela, ou uma combinação de citronela com outros agentes. O prejuízo já é menor. Mas eu diria o seguinte, você vai 2 vezes por mês à praia. Você usar a icaridina, eu não vejo como problema você fazer isso. Agora, você fala comigo, você vai usar icaridina, spray, todos os dias, eu vou dizer, no água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora, essa criança vai ter problema. Entendeu? Então, você tem que usar o repelente na hora apropriada, no momento apropriado, de uma forma inteligente. Tá bom? Qual é a duração da validade da vacina? Pois é, aí tem uma história muito grande para contar, porque antigamente você vacinava, o que se chama dose padrão ou plena, e 10 anos depois você fazia o reforço. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde decretou que não precisava mais fazer o reforço, que você só precisava fazer uma dose padrão. Você estaria coberto para o resto da vida, que também não é muita verdade. Hoje eu vou discutir isso com você. Aí, em 2014, a Organização Mundial de Saúde declarou isso. O Brasil não aceitou essa recomendação. O Brasil levou de 2014, não estou falando que está certo ou está errado, estou dizendo que não aceitou.
O Brasil só liberou isso em 2017. Então, a partir de 2017, o Brasil adotou essa conduta da Organização Mundial de Saúde, que você precisa só de uma dose. Se você já foi vacinado, é o suficiente. Em termos epidemiológicos, isso é verdadeiro. Mas, primeiro, a vacina não cobre 100%. Se eu vacinar 100 pessoas, 3 delas não vai surtir efeito, porque a eficácia da vacina é em torno de 97%, 98%. E tem mais. Como diz que dura a vida toda? Tem gente que, depois de um certo tempo, eu já vi casos assim, que você faz a titulação dos anticorpos contra o vírus da febre amarela e eles não existem mais. A pessoa tem 19 anos de